Ali, o seu professor de português brasileiro, e hoje nós vamos falar de comparativos e comparações, e eu tenho algumas dicas e exercícios para você. Mas uma coisa que eu sempre digo para todos os meus alunos: se você realmente quer melhorar o seu vocabulário, sentir mais facilidade quando está falando e também ter uma compreensão melhor da gramática, a melhor forma é ler. E por isso, eu mesmo escrevo, ou eu, ou algum dos meus colegas, somos sempre nós, que escrevemos livros para você que está aprendendo português. Nós temos livros para iniciantes, livros para alunos mais avançados e livros para quem está no meio também. Dê uma olhada na descrição desse vídeo para ver um pouco mais. Mas agora que acabamos de falar sobre esta possibilidade, vamos lá falar sobre a história de hoje. Porque nós temos a história de dois jovens universitários. Eles foram criados pelo milagre da inteligência artificial, pelo menos essa fotografia. Mas imagine só, os dois começaram no mesmo curso, com a mesma idade, ali 25 anos atrás, e o tempo foi passando. Depois que eles terminaram a universidade, eles nunca mais se viram e depois eles se reencontraram. E eles se reencontraram já com uma profissão formada, né? Aliás, uma profissão estabelecida. Um deles era gerente geral na empresa. O outro era o presidente na mesma empresa. Aí você talvez pergunte, tá, um virou presidente, o outro gerente geral, mas eles estudaram na mesma universidade, eles fizeram o mesmo curso e provavelmente tiveram o mesmo desempenho. Qual foi a diferença? E antes de continuar, essa história já existe, não é minha, mas ela foi adaptada para você aqui. A diferença? Bom, a gente tem que descobrir. Talvez a diferença seja um ganha mais dinheiro do que o outro agora, porque um é presidente, o outro é apenas um gerente? Será que um é menos estudioso do que o outro? Ou seja, alguém ali foi um pouquinho vagabundo na universidade, não quis estudar tanto, o outro estava ali suando a camisa, estudando pra caramba e teve um desempenho melhor? Ou será que um é o mais bem-sucedido? E o que é bem-sucedido, né? Ter sucesso. Será que o outro é o menos inteligente dos dois? A gente vai ver. E será que um é tão trabalhador quanto o outro, mas é mais sortudo? Todas essas possibilidades estão disponíveis para você. Imagine e pense um pouco, porque nós vamos já falar qual foi a verdadeira diferença. Mas antes, você percebe que eu tenho aqui algumas palavras destacadas. Essas palavras destacadas estão destacadas, claro, porque elas são o assunto de hoje. E nós vamos falar dos 3 tipos principais de comparativos no português. Primeiro, o de superioridade. Chique, né? Essa palavra superior, superioridade, uau! Mas os comparativos de superioridade basicamente são um é mais que o outro. E nós temos estruturas para trabalhar com isso. A primeira frase aqui: eu sou mais alto que meu irmão. Ele é bem baixinho e eu sou altão. Então nós temos mais que. Mais, palavra que. A Maria é mais velha do que a Fabiane, por isso a Fabiane obedece às ordens da Maria. Então nós temos a Maria é mais velha do que. Então você percebe aqui que nós usamos do que, além de mais. E aí muitas pessoas perguntam, mas professor, então eu posso usar do que e também posso usar que? E tem diferença de sentido? Não, não tem diferença nenhuma. Você pode usar as duas formas do mesmo jeito. E nós também temos a outra estrutura, que é o Pedro trabalha mais do que todo mundo aqui. É melhor a gente ajudá-lo. Então, nós temos uma palavra como um sanduíche, então fica mais velha do que, mais alto que. Mas quando nós temos um verbo e nós comparamos um verbo, ou seja, uma ação, a gente usa mais que ou mais do que. Eu poderia dizer, o Pedro trabalha mais que todo mundo aqui, e não mudaria
em nada o sentido. Hum? Esses são os comparativos de superioridade. Agora nós temos o de inferioridade, que é tipo, ai, é inferior ao outro, não é tão bom quanto. Nós vamos ver um pouquinho mais, mas é basicamente a mesma estrutura que nós vimos antes. Nós temos este quarto tem menos espaço do que o outro, então vou transformá-lo num escritório. E realmente foi o que eu fiz na minha casa. Eu tenho 2 quartos aqui, um quarto maior, um quarto menor. Preste atenção no jeito que eu estou falando, isso vai já vir. Então, como esse quarto tem menos espaço, eu decidi transformá-lo num escritório, que é onde eu dou as minhas aulas e onde eu guardo os meus livros e toda essa coisa que você vê atrás de mim, como isso daqui. Salvador é uma cidade menos quente que Fortaleza, mas as duas ainda são bem quentes. E isso é verdade. Eu gosto muito de Salvador, é uma cidade quente, mas não é tão quente quanto a Fortaleza. Preste atenção nas frases que eu estou dizendo, porque eu estou usando muitos comparativos aqui. Aí, se você já tiver visitado Salvador, você já visitou Salvador? Você acha que aqui é mais quente ou menos quente que a sua cidade? Deixe nos comentários. E o Carlos faz menos do que todos aqui, mas ainda assim consegue levar mais tempo que todo mundo. O Carlos aqui é um pouco preguiçoso, né? Ele não está fazendo o trabalho dele no tempo correto. Então ele está levando muito mais tempo que todo mundo. Mas ele faz menos do que todo mundo. E mais uma vez, você vê menos que, e essas duas podem ser como um sanduíche. Menos palavra que, menos palavra do que. Mas com o verbo é tudo junto. Então, o Carlos faz menos do que todo mundo aqui. Ou ele faz menos do que todos aqui. Aí nós temos um ponto importante. A gente não pode dizer em português mais grande ou mais pequeno. Nem menos grande, nem menos pequeno. Nem mais bom, nem menos bom. Nem mais ruim, nem menos ruim. Assim, existem exceções, tá? E também, se você disser esse é mais grande do que aquele, eu espero que não tenha ninguém com um pedaço de pau na mão para bater na sua cabeça. Ninguém vai fazer isso. Então, fique tranquilo, fique tranquila. Se você disser mais grande, não tem problema. Mas o que nós preferimos dizer é maior, menor, pior, melhor. Então, se eu estou comparando a minha altura com a altura do meu irmão, como aqui atrás, eu posso dizer eu sou maior que o meu irmão, em vez de dizer eu sou mais grande que o meu irmão. Então tem esse ponto aí, é importante lembrar. Agora vamos fazer a nossa pausa da água, pausa da hidratação. É muito importante beber água enquanto nós estamos falando. Agora falamos de comparativo de superioridade para cima, inferioridade para baixo, e nós temos os comparativos de igualdade. Esses de igualdade são mais flexíveis. Nós temos outras palavrinhas também. Tenho aqui alguns exemplos para você. O Carlos, desculpa pelo exemplo, ó. O Carlos é tão feio quanto o seu irmão, mas pelo menos ambos são simpáticos. É um exemplo horrível, mas é bom para lembrar. E aqui significa que o Carlos e o irmão dele são igualmente feios. Então, eu posso usar ele. Um é tão feio quanto o outro, ou um é tão feio como o outro. E você vê que eu coloquei a barra aqui, quanto barra como, para dizer que você pode usar um ou outro. Você escolhe. Naturalmente, você vai perceber que alguns têm um som melhor em algumas situações. Então, eu normalmente digo, o Carlos é tão feio quanto seu irmão, porque é muito mais fácil de falar. O Carlos é tão feio como seu irmão, para mim não é tão fácil de falar, não sai tão naturalmente. Mas as duas são corretas. O outro exemplo, eu falo tão bem quanto você. Por que não me escolheram para o discurso? Ou seja, teve um discurso na empresa, talvez, um discurso na escola, e essa pessoa gosta de falar, mas ela não foi escolhida. Ela ficou com raiva porque outra pessoa foi escolhida. Aí ela diz: eu falo tão bem quanto você. Ou eu falo tão bem como você.
Mais uma vez, pode usar um ou outro. Eu uso quanto porque para mim soa melhor, tem um som muito melhor. E o terceiro exemplo que eu tenho é tenho tanto dinheiro quanto gostaria de ter. Não preciso ficar trabalhando tanto. Eu posso ver as minhas unhas crescerem e não preciso me preocupar em trabalhar demais. E mais uma vez, nós temos tão quanto ou tão como e tanto quanto ou tanto como também posso usar. Eu tenho tanto dinheiro como gostaria de ter. Qual é a diferença aqui e ali? Então, professor, me diga, né? Você está perguntando, você é curioso, você é curiosa. A diferença é que eu faço o sanduíche quando eu tenho um advérbio ou um adjetivo. Tão feio quanto, tão bem quanto. E quando eu tenho um substantivo ou apenas um verbo sem mais nada, eu uso tanto quanto. Tudo junto, sem precisar de um sanduíche. E aí eu tenho um exemplo mais, que é o último exemplo de não ter um sanduíche. Você estuda tanto quanto eu. Já devia saber esse ponto. Você estuda tanto quanto eu. Já devia saber esse ponto. Ou seja, nós estudamos com a mesma intensidade, mas eu sei mais e você sabe menos. Por quê? Nós estudamos a mesma coisa. Então você estuda tanto quanto eu. Tem um comparativo que é muito comum, mas esse é mais oral. As pessoas falam mais, elas não escrevem tanto. E às vezes, quando você escreve, ou até quando você fala, as pessoas não gostam. Não sei por quê. Quem é mais viciado em gramática, né? Gosta de pegar um pedaço de pau e pum, bater na cabeça de quem comete erros. Então, que nem tem o mesmo sentido de tanto quanto, tanto como, mas tem uma particularidade. Quando você usa que nem, não precisa de tão nem tanto. Por exemplo, o Carlos é feio que nem o seu irmão, mas pelo menos ambos são simpáticos. Então, um é tão feio quanto o outro, ou um é feio que nem o outro. Eu falo bem que nem você. Por que não me escolheram para o discurso? Ou seja, eu tenho a mesma habilidade de falar que você tem. Como é assim? Como assim eu não fui escolhido? Então, que nem. Aí algumas pessoas, como eu disse, vão ter aquela opinião. Não se fala que nem, é errado. Aí você mesmo, você mesma, meu caro estudante, minha cara estudante, você pega um pedaço de pau e pum, bate na cabeça da pessoa. E você diz, eu posso falar assim, não tem problema. E eu tenho mais algumas ferramentas úteis, que são verbos, palavras específicas para comparações. Um tipo de comparação de igualdade vem com o verbo equiparar ou equiparar-se. O calor daqui de Salvador se equipara ao de Fortaleza. Então, o calor daqui é igual ao de Fortaleza. Então, equiparar é um verbo chique, ó. Como o pessoal diz, é uma coisa maravilhosa. Custa R$ 5, você fica mais rico, fica mais rica, usa essa palavra. A outra é igualar ou igualar-se. Sua inteligência se iguala a de muitos gênios, tal como Einstein. Ou tal como a de Einstein. O correto, então, seria melhor dizer tal como a inteligência de Einstein. E, minha nossa, sua maquiagem está muito boa. Está tal qual a Madonna. Ou seja, esse tal qual é um comparativo de igualdade também. É igual, é que parece. Então, você fala tal qual um presidente, né? Você tem um discurso bonito, pelo menos antigamente era assim. Ou então, eu estudo tal qual um acadêmico, mas eu não sou acadêmico. Eu não vou para a universidade, mas eu estudo tal qual um acadêmico. Tal qual tem o mesmo sentido que nem, nesse caso. E o verbo superar, significando ser superior. A minha burrice supera a paciência dos meus professores. Acontece muito comigo. Eu tenho muitas aulas e às vezes eu tenho muitas dúvidas. E eu pergunto muito. Então, a maioria dos professores tem muita paciência, mas no passado eles não tinham tanta, não. Então, a minha burrice supera a paciência dos meus professores.
Tenho aí essas ferramentas para você. E só uma pequena correção aqui. Bom, pelos poderes da magia da edição, agora está corrigido. Então, sua inteligência se iguala à de muitos gênios, tal como a de Einstein. Hum? Então, a inteligência de Einstein também é uma comparação complicada. Mas agora vamos ao ponto final, que é qual era a diferença entre esses dois senhores agora. A diferença é que o gerente, ele preferiu focar em administração. Ele queria só estudar administração, nada mais. E o presidente da empresa estudou português, porque, ó, ele é muito inteligente. Então, eu quero que vocês agora façam o seguinte: vão aqui nos comentários e escrevam algumas comparações entre esses dois homens. Vocês podem imaginar alguma coisa, podem inventar detalhes, pode dizer um trabalha mais do que o outro, ou um mora numa casa maior do que a do outro. E eu vou dar uma olhada nas comparações que vocês fizerem. Aquela melhor comparação vai estar aqui no nosso vídeo na próxima aula, porque eu vou falar um pouco mais sobre esses assuntos. Tudo bem? Agora, se você quiser receber materiais adicionais, informações sobre as nossas aulas, e eu tenho materiais para essas aulas, mas eu só envio uma vez, porque é mais fácil para eu ficar enviando uma vez só. Dê uma olhada no link que está aqui. E para ter aulas comigo, você quer bater um papo, quer fazer uma viagem, então está querendo aprender rápido, dê uma olhada no link que está aqui abaixo para aulas também, aqui na descrição. A gente se vê na próxima. Tchau!